Olá, meus queridos engenheiros! Como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar a atividade 1 de estruturas de aço e madeira. Pessoal, atividade que vários alunos me pediram ajuda e eu confesso que eu demorei um pouquinho para ajudá-los porque eu estava participando de um determinado projeto bem longo, mas graças a Deus deu tudo certo e aqui estou para ajudá-los. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus. Sou engenheiro civil e, além disso, eu sou professor acadêmico há anos aí nessa jornada, em especialização em cálculo estrutural, seja estruturas de concreto armado, protendido e minha paixão, estruturas de aço, pessoal. E essa atividade aborda justamente isso, estrutura de aço, então é uma matéria bem legal que vocês estão vendo e é talvez a minha preferida dentro do campo de engenharia civil, dado que minha especialização foi nisso, nesse ramo, nesse setor. Então eu fico bem à vontade e bem feliz em compartilhar esse conhecimento, em discutir os temas que envolvem essa disciplina com vocês, tá bom? Meus queridos, a atividade nossa hoje é uma atividade bem tranquila que diz respeito a peças tracionadas, pessoal. No dimensionamento de estruturas de aço, a gente tem determinadas particularidades, determinadas falhas estruturais que são características em peças de aço. Então é bom a gente ter atenção, passar com calma em cada ponto. Vocês certamente já viram em várias coisas e eu tô aqui justamente para ajudá-los. Além disso, eu tenho o hábito de ajudar grupos de estudo, alunos de forma coletiva. Inclusive, no último módulo a gente promoveu várias e várias aulas, de resolução das atividades, do mapa. Salve, salve, Paola, Letícia, Anne e companhia, Altevir e tantos outros. Bom, perdão os outros que foram esses nomes que vieram na memória agora, mas todos vocês que participaram sabem bem e fica aqui meu abraço. E claro, seguimos juntos por mais um módulo, tá bom? Meus queridos, então vamos lá então? Primeiramente a gente vai discutir alguns conceitos necessários para a gente abordar essa atividade, tá bom? Então vem comigo. Bom, meus queridos, então vamos lá? Bom, pessoal, quando a gente fala de estrutura em aço e madeira, pessoal, notadamente estrutura de aço, que é o nosso caso em questão, a gente está tratando na atividade de vocês de uma peça tracionada. E aí, pessoal, conforme vocês já sabem, essa altura do campeonato, uma determinada peça estrutural, ela pode estar submetida a diversos esforços de diversas naturezas. Então, pessoal, nesse caso específico, a gente está falando do fenômeno de tração. A gente tem uma peça que, na verdade, é um perfil em formato de U, ele está submetido a uma tração. E aí ele pergunta para a gente fazer determinadas verificações de cálculo em virtude dessa solicitação. Bom, quando a gente trata de peças tracionadas, pessoal, a gente tem algumas verificações específicas que são inerentes ao fenômeno da tração em peças tracionadas quando se trata de estruturas de aço, tá bom? E quais são essas verificações específicas que são necessárias para a gente fazer a análise? Bom, pessoal, são elas. Primeiro, a ruptura da seção bruta. Então, acho que essa é a mais evidente, Se a gente tem uma peça, no nosso caso, um perfil, ele está tracionado, a gente pode ter uma falha por ruptura da seção bruta. E certamente essa é a falha mais... Não que seja improvável, mas para acontecer essa falha, para chegar a um esforço máximo de ponto que essa falha seja culminada, certamente uma outra falha estrutural já sucedeu, porque a resistência, as demais verificações de cálculo, geralmente 100% quase são menores do que a ruptura da seção bruta. Quando a gente fala seção bruta, pessoal, a gente está falando de uma seção contínua, sem furos. Além disso, a gente tem a ruptura da seção com furos. Em estruturas de aço, pessoal, só que muito comum a gente ter ligações do tipo parafusadas, boulonnais. Eu estudei na França e lá no escritório de cálculo estrutural onde eu trabalhava, a gente fazia muita estrutura de aço e era só ligação parafusada. Raramente, só foi um projeto que eu participei que teve ligação com solda. E aí ligações parafusadas, a gente chama de boulonnais parafusada. E aí esse termo mó estranho e veio na minha cabeça agora. Bom, então a gente tem a ruptura da seção com furos. Como que se dá isso? Imagina uma seção, um perfil, e a ligação se dá por parafusos. Ora, evidentemente que para eu parafusar, a gente vai ter o que, pessoal, nesse caso?
a gente tem obrigatoriamente furos, né, na seção. E aí pode ter a falha devido à tração bem nessa região, nesse corte onde tem os furos. Por quê? Porque se eu tenho furo, necessariamente eu tenho descontinuidade na seção, apesar da presença do parafuso. Então a minha peça ela pode falhar em virtude disso, porque meu material não é contínuo. E aí eu vou ter um plano de falha que a gente chama. Bom, então essa, né, é uma verificação, uma forma de ruptura. Além disso, a gente tem o escoamento da seção bruta, e acho que esse é o mais simples e o mais evidente para todo mundo a essa altura do campeonato. Lembrando que o aço é um material elástico linear, e aí depois dele romper o patamar elástico linear, ele vai entrar no escoamento, que significa o que, na verdade, né, o escoamento? Escoamento nada mais é do que o material apresentar deformações sem acréscimo de força externa. Simples assim. Por uma mesma força, a gente tem mais deformação, uma continuidade, uma evolução da deformação. Já no patamar elástico, não, né? A gente tem para cada correspondente de força, a gente tem uma deformação específica. E mais, se for um material elástico linear, aí a gente vai ter um patamar que essa correspondência entre carga externa, carregamento e deformação tem um caráter linear. Mas isso certamente vocês já estão carecas de saber. E a gente pode ter o escoamento da seção bruta, que é atingir uma carga de modo que o material se escoe. E aí repara que nesse caso a gente não tem a ruptura imediata do material. A gente está falando de escoamento, então é deformação excessiva do material. Evidentemente que se houver o material entrar em escoamento e se houver permanência de carga ou mesmo elevação de carga, a gente vai avançar no patamar de escoamento do aço, naquele patamar que a gente chama patamar plástico. Aí tem várias fases, né? Tem um escoamento, tem um ganho de resistência devido ao fenômeno da estricção, até chegar na a gente chama de resistência máxima, aí tem um decréscimo até chegar de fato na ruptura. Só que evidentemente que nesses casos, pessoal, a falha se dá bem antes. Entrou no regime de escoamento, chegou no máximo lá na estricção, já a gente evidentemente já considera que a peça falhou há muito tempo, né? Bom, e por último, pessoal, a gente tem mais uma verificação. Característica de peças tracionadas, que é o cisalhamento de bloco, pessoal. Como o nome já fala, né? É uma falha, uma ruptura do material, só que por cisalhamento, ou seja, nos planos cisalhados. Lembrando que a gente tem dois planos de cisalhamento, né? Para toda e qualquer peça. O cisalhamento de bloco, pessoal, nada mais é do que um rasgo. Então você tem um perfil. Na verdade, a gente tem que olhar também no sentido longitudinal, né? Porque a gente vai ter um rasgo. E aí esse rasgo, essa falha, vai ser justamente nos planos de cisalhamento. Então, onde vai ter força tangencial e, portanto, tensão de cisalhamento. E ali a gente tem um rasgo. Certamente vocês já viram isso no livro, na explicação da prof ou do prof de vocês. E com a ilustração fica muito, muito evidente isso. Tá bom? Bom, pessoal... Beleza, a gente falou, e como a gente analisa analiticamente, ou seja, em cálculo, essas verificações? Bom, pessoal, primeira coisa, escoamento da seção bruta. Então a gente tinha uma seção, a gente atingiu a carga de escoamento, ou seja, ultrapassou o limite elástico ou o patamar elástico do nosso material, e aí a gente entrou na região de escoamento. Lembrando, a região de escoamento significa que eu vou ter deformações permanentes, porque eu estou no regime plástico. E aí o que acontece, pessoal? A gente tem um fenômeno que a gente chama, aqui a gente nota bem isso, que é a estricção. O que é a estricção, pessoal? Imagina, perdão, um ensaio de tração do aço. Todo mundo, eu acredito, que já presenciou isso no laboratório, né? Bem legal, interessante verificar, faz uma barulheira, mas é bem interessante. E é chocante o barulho e a forma que se dá. Bom, pessoal, e aí o que acontece? A partir do momento que a gente entra no patamar de escoamento, o material vai se deformando continuamente. E aí o que acontece, pessoal? Ele vai se alongando. Tração, logo a deformação vem alongamento no material. E aí vai se alongando no patamar de escoamento até o momento que a gente tem a nossa famosa estricção, que ele se alonga e chega um ponto que a seção transversal do material, pontualmente, ela se reduz. É exatamente isso que a gente tem aqui. Se a gente analisa bem o nosso gráfico... Opa, perdão, pessoal. Nessa parte aqui... Eita, gente, eu tô apanhando aqui, né? Vai dar certo ou não vai dar? Ah, vai dar certo. Se a gente analisa, aqui ó, a gente tinha essa seção, tava aqui retinha. E aqui ó, pessoal, se a gente analisa, olha aqui ó, essa seção aqui ó, tá vendo? Ela sofre um desnível. E evidentemente, essa seção aqui, ela é menor do que essa, concorda?
A peça foi feita assim, com a seção propositalmente menor nesse ramo? Evidentemente que não, né? Isso é o fenômeno da estricção. A nossa seção transversal ela diminui, portanto a gente tem um ganho de resistência. Só que se a gente permanecer nesse patamar de escoamento, ou seja, se não houver decréscimo de carga, o que acontece? Tem esse decréscimo, logo depois ele cai até atingir a ruptura. Gráfico de tensão-deformação do aço, né, pessoal? Que todo mundo conhece de cor e salteado. Bom, então assim se dá o fenômeno da falha ou da ruptura por escoamento da seção bruta. Bom, pessoal, como a gente calcula isso, né, pessoal? A gente faz a nossa verificação de cálculo. Bom, simples, pessoal. Então, o escoamento da seção bruta é dado por essa expressão. Lembrando que esse RDT, ele é uma força, né? Porque muitas vezes a gente trata como resistência e, de modo geral, resistência, lá de resistência dos materiais, a gente analisa em termos de tensão, né? Só que não é o caso, muita atenção. Aqui a gente está falando de força, tá? Então, a gente pode encarar isso como a força máxima permitida ou a força máxima suportada pela peça. A gente pode encarar dessa forma. Então, a força máxima suportada pela peça tracionada, em virtude, olhando pela verificação do escoamento da seção bruta, é AG, que representa a área da seção bruta, vezes o FY, todo mundo tá careca de saber, né? Que é a tensão de escoamento do aço, faltou um C cedilha aqui, né? Do aço, a tração, sobre o γ1, né? Que é o nosso coeficiente de ponderação. Tranquilo até aí? Beleza, né? Então, se eu sei o... Perdão, gente. Se eu sei a tensão de escoamento, isso é uma característica de projeto, é um input. Também sei o perfil utilizado, portanto, a área da seção bruta, simples. Calculei, então, a força máxima suportada, tendo em vista o fenômeno do escoamento da seção bruta. Além disso, pessoal, agora falando do fenômeno da ruptura do material, ou seja, da seção com furo. E aqui eu trouxe essa figurinha clássica que mostra isso, pessoal. A gente tem uma peça tracionada e aqui fica bem evidente a forma da falha, né? A gente vê que a seção rompeu bem no plano, na linha onde tem o furo. Repara que se ela romper aqui, é muito mais difícil do que a seção bruta, né? Do que romper aqui. Porque olha o que eu te falei, olha lá. A gente tem uma descontinuidade. Só tem material aqui, aqui e aqui. Então tem essa descontinuidade aqui, tá vendo? E aí isso causa o quê? Um decréscimo da nossa força máxima na resistência, natural, né? Então, por isso que eu falei, pessoal, que óbvio, né? A gente precisa calcular a verificação de resistência da seção bruta, a ruptura da seção bruta. Só que, na verdade, dificilmente vai acontecer essa falha. Por quê? Porque a resistência da seção bruta é muito mais elevada do que na linha que tem furo, ou seja, da seção vazada. Então, naturalmente, essa ruptura, essa falha vai acontecer bem antes, justamente pela presença do furo e, portanto, menor inércia, menor resistência. Toda aquela conversa que todo mundo já sabe. Bom, pessoal, e como a gente faz essa verificação, esse cálculo? Simples, pessoal. Nesse caso aqui, a gente calcula da seguinte forma. A força máxima da ruptura do material ou da seção com furos, tanto faz, é igual a área líquida efetiva, que é esse AN efetivo, vezes a nossa tensão resistente à tração do aço. Muito cuidado, tá? Não é tensão de escoamento, nada a ver. Aqui é a tensão resistente. Muitos chamam de tensão última, tanto faz. Esse é aquele ponto lá do gráfico da tensão de deformação do aço, lá em cima, lá na frente, já na zona plástica, no patamar plástico. Então não é, pelo amor de Deus, não vai me mandar aqui uma tensão de escoamento, né? Não é, a tensão resistente à tração do aço, beleza? Então é dado pelo produto entre a área líquida efetiva vezes a tensão resistente à tração do aço, dividido pelo nosso grande coeficiente de ponderação, γ2, conhecido lá de concreto armado, que todo mundo tá careca de saber, que é 1,35. Tá beleza, pessoal, para vocês? Tranquilo até aí? Bom, pessoal, então vamos partir para nossa atividade para a gente fazer pelo menos uma introdução dos cálculos, para a gente ver na prática como funciona isso. Então vem comigo. Bom, pessoal, então vamos lá? Bom, meus queridos, então a primeira verificação que a gente vai fazer é com relação ao escoamento da seção. Então, ó, se a gente analisa, então, ó, verificação da ruptura
devido o escoamento da seção, pessoal, ou escoamento do aço, tanto faz, do aço ou da seção, tanto faz. Bom, então a primeira característica, ou melhor, a primeira verificação de cálculo que a gente vai efetuar é essa. Bom, como que é essa verificação? Bom, a gente já viu, né? RDT é igual a G vezes tensão de escoamento sobre gama A1, tranquilo? E aí, pessoal, então a gente precisa da tensão de escoamento, né? E também da área da seção transversal bruta do nosso perfil. Só que aqui no enunciado ele traz essas informações. Ele fala aqui, né, uma contextualização, como sempre, e ele fala que considere que você é responsável pelo dimensionamento de uma barra de treliça, a qual será executada por uma seção de perfil U de aço MR250. Então, pessoal, a partir do momento que ele fala MR250, ele está implicitamente, te dizendo qual é a tensão última do aço, a tração e qual é a tensão de escoamento. Não lembra? Vem comigo, eu te dou para vocês, pessoal, eu te dou essa informação. Então, para o aço MR250, a gente tem o que, pessoal? Primeiro, nossa tensão de escoamento é igual a 250 megapascal, beleza? E também a tensão última é igual a 400 megapascal. Tranquilo até aí? Fácil, né? E aí, pessoal, além disso, qual é a área, pessoal? A área da seção bruta tá aqui, né? Ele nos informa, né? Tá aqui, ó, pessoal. Lembrando, pessoal, essa área aqui, ó, é porque tem esse perfil e às vezes, começando, o aluno confunde, né, com a área vazada ou área bruta. Então, essa área que ele dá aqui sempre, pessoal, em catálogo, é sempre referente ao perfil que está apresentado no catálogo. Repara que o perfil que ele está apresentado no catálogo é esse perfil U. Evidentemente é todo maciço. Então isso refere-se à área bruta. E a área bruta vale 39,3 centímetros quadrados. Tranquilo? Então, ó, a gente tem que o FY é igual a quanto, pessoal? Eu acabei de falar, 250 megapascal. Além disso, eu tenho que a área bruta ela é igual a 39,3 centímetros quadrados. E aí, pessoal, muitos alunos confundem agora. Deixa eu só deixar aqui também o gama, né? Gama 1 é igual a 1,10. Bom, pessoal, eu vou ensinar vocês então, para ninguém nunca mais errar, ficar com dúvida nessa parte, tá? Unidade de medida, megapascal, centímetro, como funciona isso, não sei como resolver. Tem que fazer conversão, o que eu converto o que para o que. Bom, pessoal, é simples. Ó, a gente está procurando a força máxima. Então, por convenção, a gente utiliza geralmente em kN, certo? Tranquilo até aí? Beleza, né? E aí, pessoal, então, ó, como que a gente faz, pessoal, essa conversão? É simples, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tensão, que é a unidade de megapascal, pascal, quilopascal, não importa, é igual a força sobre área. Tranquilo até aí? Logo, o que a gente conclui? Que área é igual a... área não, perdão, gente. Área, ó. Logo, a gente conclui que força é igual a tensão vezes a área. Tranquilo até aí, né? Bom, primeira coisa é isso, pessoal. E agora? Bom, o que eu vou converter para o que nesse caso? Repara, a gente tem a nossa tensão de escoamento, é o que? 250 mega. Então, eu tenho que 1 megapascal equivale a quantos quilopascal? É o que, pessoal? É 10 ao cubo quilopascal. Tranquilo, né? Lembra, mega é 10 a 6. Quilo é 10 ao cubo. E pascal não tem 10, é 10 a 0, né? Que é 1, né? A própria unidade. Então, ó, 1 megapascal é 10 quilopascal. Só que lembra, quilopascal é tensão, então é força sobre área. Isso aqui equivale a, então, 10 ao cubo vezes força, que é quilonewton, dividido por área, que é metro quadrado. Tranquilo?
Então, ó, se eu tenho megapascal, eu sempre posso colocar em 10 ao cubo quilonewton metro quadrado. Posso escrever assim, tranquilo, né? Nada de novo, tá? Além disso, o que a gente pode fazer agora? Vou colocar aqui diverso. Analisando a área. Bom, eu sei que a área tem que estar em metros, concorda? Sim, tranquilo, né? E a área aqui tá em quanto? Centímetros. Tá em centímetros. E agora? Simples, gente, sem apavorar. Centímetros é quantos metros? É 10 a menos 2 metros. E como eu faço para centímetros quadrados e descubro quantos metros quadrados tem um centímetro quadrado? Tem 1 centímetro quadrado. Simples. Vem comigo, ó. Meu professor de física experimental, lá no laboratório, lá na UFRJ, me ensinou isso. Nossa, era uma quarta tarde, nunca esqueço. Simples. Você sabe a primeira conversão. Unidade, unidade. Centímetros é igual a 10 a menos 2 metros, certo? O que você faz? Álgebra. Pega o lado esquerdo da igualdade e eleva ao quadrado. Pega o lado direito da igualdade e eleva ao quadrado. Tranquilo, simples. Então isso aqui vai me dar centímetros quadrados. É igual. Quanto que é 10 a menos 2 ao quadrado? É potência de potência, conserva a base e multiplica o expoente. Então isso aqui é 10 a menos 4 metro quadrado. Tranquilo? Então, olha. Eita. Olha, pessoal, olha que interessante. Então, olha aqui, ó. A gente já converteu, então, centímetros quadrados para metros quadrados. O que é que eu concluo, então? Eu concluo que a nossa força, ela é igual a tensão, que é quanto? 10 ao cubo quilonewton metro quadrado vezes 10 a menos 4 metro quadrado. E, ó, vem esse 10 ao cubo quilonewton metro quadrado vem daqui, 10 a menos 4 metro quadrado vem daqui. Conclusão, que a nossa força, então, é igual a 10 ao cubo vezes 10 a menos 4 é 10 a menos 1. 10 a menos 1. Conserva a base, soma os expoentes. 3 menos 4, menos 1. Quilonewton. E aí, quilonewton, metro ao quadrado embaixo, corta com esse metro ao quadrado em cima. Então tá aqui, ó. Nossa força é igual a 10 a menos 1 quilonewton. O que eu quis dizer com isso? É que toda e qualquer vez que você tiver a tensão em megapascal e a área em centímetros quadrados, basta multiplicar a tensão em mega vezes a área em centímetros quadrados e multiplicar por 10 a menos 1, que aí automaticamente você vai ter a força em quilonewton. Entendeu a ideia? Simples assim. Então, ó, recapitulando, se você tem a tensão em megapascal e a área em centímetros quadrados, para achar a força basta multiplicar a tensão em megapascal pela área em centímetros quadrados e multiplicar por menos 1, que é o fator de conversão, que aí a resposta já vai estar dada em quilonewton. Beleza? Então, agora é simples, né, pessoal? Só um recapitulando, porque houve muita gente em dúvida nessa parte. Muita gente mesmo. Então, agora fica aí, pessoal. Quando você estiver fazendo um projeto, seja lá no canteiro, lá uma revisão rápida de uma vírgula qualquer, ou mesmo para quem for trabalhar em cálculo estrutural, em projetos em escritório, né, com projetos, já sabe o macete, tá bom? Bom, pessoal, e agora? Agora é cálculo, né? Simples. Então, vamos lá. Quem é o AG? Área bruta, tá aqui, 39,3. Então, é 39,3 vezes FY, 250. 250 dividido pelo gama 1. Gama 1 tá aqui, ó, 1,10. Vezes o fatorzinho lá que a gente colocou, que é o quê? O 10 elevado a menos 1. Lembrando, 10 a menos 1 é igual a 0,1, né? Então, vezes o 0,1. Tranquilo? Conclusão, pessoal. Agora é mamão com açúcar, papai é sugar, pessoal. Mais fácil que ganhar do Palmeiras e do Vasco. Vai ser quanto, hein? Vamos fazer essa conta, então? Calculadora. Calculadora, vamos lá. Tá aqui, ó, a calculadora. Bom, vai ser quanto, então? 39,3 vezes 250 vezes 0,1. Vai dar isso, certo? Dividido por 1,10. Então, conclusão. Bom, concluímos então que a nossa força resistente é 893,2. Arredondando, trabalhando com a casa decimal. Então, é 893,2 ou 0,18
quilonewtons. Beleza? Então tá aqui, pessoal, a nossa resposta. Ou seja, essa então, pessoal, é a máxima força suportada pelo nosso perfil, considerando que não haja ruptura devido ao escoamento do aço. Pegou a ideia, pessoal? Ufa! Bom, tentei fazer bem passo a passo, de forma bem didática para ajudar vocês, tá bom? Meus queridos, me estendi bastante, então vou ficando por aqui. Então, se você precisar de ajuda nessa atividade, seja em concreto, estrutura de concreto 2, também, evidentemente, nos mapas, manda um WhatsApp, vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Estamos aí conversando com alguns alunos e talvez vai dar certo, pessoal, uma live no sábado ou no domingo, um aulão, pra gente discutir todos esses conceitos, fazer passo a passo toda essa atividade. Então, se você tiver um interesse, manda um WhatsApp, vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Bom, meus queridos, fiquem com Deus, bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!